24 horas com você. Meus amados, nós temos uma dúvida às vezes com relação às promessas de Deus nas nossas vidas, não é verdade? Muitas vezes nos questionamos, muitas vezes perguntamos a Deus quando é que vai haver o cumprimento dessas promessas. E essas coisas às vezes entristecem os servos de Deus. O que Deus promete, Ele cumpre. Números capítulo 23, 19 fala sobre isso, Hebreus 10, 23. A palavra promessa no dicionário Aurélio, dicionário da língua portuguesa, significa ato ou efeito de prometer, ofertar, dádiva, compromisso, voto ou juramento. E a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela está cheia de preciosas promessas feitas aos filhos de Deus. São mais de 30 mil registros de promessas. Deus sempre cumpre as suas promessas. Deus nunca se retrata ou altera as suas promessas. A Bíblia diz em Salmos 89, 34, não violarei o meu pacto, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Ele cumprirá cada promessa que fez. Isso significa que ele efetuará tudo o que propôs. Há razões porque Deus cumpre as suas promessas. A primeira é a veracidade de Deus. Deus não é homem para que minta, está em Números 23, 19. Deus é perfeitamente fiel às suas promessas e aos seus mandamentos, está em Salmo 33, 4. Sua integridade moral é a sua característica pessoal permanente, está em Salmo 119, 160. Tudo quanto Deus nos revelou é a mais absoluta verdade. Ele é absolutamente fidedigno e verdadeiramente. Em tudo que diz, ele é verdadeiro. Quando diz, ele faz. Tudo quanto ele fez até agora, no que se refere ao cumprimento de suas promessas, é a garantia definitiva de que ele cumprirá tudo o que prometeu. As Escrituras Sagradas dizem: Deus não é homem para que minta. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, está em Romanos 3, 5. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida é eterna. 1 João 5, 20. A fidelidade de Deus não permite que Deus venha a faltar com a sua palavra, porque Ele é fiel. Ele é absolutamente digno de confiança e suas palavras não falharão. Ele é fiel na sua natureza, nas suas ações. O Senhor comprova a sua fidelidade ao cumprir as suas promessas. A fidelidade é uma perfeição em Deus pela qual Ele é fiel à sua palavra e a todos os seus concertos. Ele nunca quebra um contrato consigo mesmo, nem com suas criaturas. O que Ele propôs, isso fará. E o que prometeu, executará. As Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada diz: saberás, pois que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Deuteronômio 7, 9. Deus é fiel e não há nele injustiça. Deuteronômio 32, 4. Eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todos os vossos corações, e em vossas almas, que nenhuma só palavra de todas as boas coisas que falou de vós, o Senhor, vosso Deus, nenhuma delas falhou, mas todas se cumpriram. Está em Josué 23, 14. Nenhuma só, irmãos, diz a palavra em 1 Reis 8, 56. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Salmo 117, 2 diz: a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Jeremias 1:12 diz: diz o Senhor a Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. 1 Coríntios 1:9 diz: fiel é o Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluias, glórias ao nome de Jesus. 1 Tessalonicenses 5:24, fiel é o que vos chama, o qual também os fará. Hebreus 10:23, retenhamos firmes a confissão da nossa fé, porque fiel é o que fez a promessa. A imutabilidade de Deus. Deus é imutável, irmão. Nada muda Deus. Deus é imutável, isto é, Ele é inalterável nos seus atributos, nas suas perfeições, nos seus propósitos para com todos nós. Deus é imutável, isso significa que Ele não muda. Ele é instável, não é incerto, não é inconstante. Ele é imutável em seu ser e em seu caráter. Deus é imutável em suas promessas. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Uma vez tendo prometido algo, Deus não será infiel a essa promessa. Deus nunca muda de ideia, nem se arrepende do que faz. A sua imutabilidade faz com que as suas promessas permaneçam firmes, trazendo assim a nós segurança e esperança. As Escrituras Sagradas dizem, em Êxodo 13:14, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Aleluias! Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudará e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Salmo 102, versículos 26 e 27. Diz a palavra em Malaquias 3:6, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Hebreus 13:8, e o mesmo ontem, hoje e eternamente, assim é o nosso Deus. Tiago 1:17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus, Ele é infalível. Deus é infinitamente onipotente, não tendo o mínimo de possibilidade de que Ele possa falhar, pois se tratando de Jeová, sempre haverá perfeição, além do que a carta do apóstolo Paulo aos Romanos 9:6 diz que a palavra de Deus não falha. A infalibilidade é a característica de quem nunca falha, nunca erra, de quem é perfeito, quem é autossuficiente, enfim, de quem é infalível. Deus, o nosso Deus é infalível. Deus nunca falhou, não falha e jamais falhará. As promessas de Deus nunca falham. As promessas do Senhor são infalíveis. As Escrituras Sagradas dizem em Gênesis 18:14, havendo alguma coisa difícil ao Senhor, existe alguma coisa difícil ao Senhor nosso Deus? Jeremias 32:17 diz, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus, a terra, com teu grande poder e com teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Aleluias. Jó 42:2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Salmo 93:4, olha o que diz, o Senhor é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Salmo 115:3, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluias, glórias ao nome de Jesus. Mas a Deus tudo é possível, Mateus 19:26. Porque para Deus todas as coisas são possíveis, Marcos 19:27. Porque para Deus nada é impossível, Lucas 1:37. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, Efésios 3:20. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou tendo falado, não confirmaria? Acredite nas suas promessas, acredite no que Deus tem para a sua vida, acredite que Deus vai fazer o melhor. E tudo isso você vai acreditar pela fé. É pela fé, irmãos. Marilda Calixto, pela fé. 9:16. Deus sempre prova a fé dos que são escolhidos, e a todo momento Ele está provando a fé dos teus filhos. Se você está sendo provado, se tem fé já não é um derrotado, pois a fé é a força que move as mãos do Senhor e nos traz a esperança espiritual. A fé é a arma que faz o bem triunfar sobre o mal. Foi pela fé que Josué orou e o sol parou. Foi pela fé que o mar se abriu e Israel passou. Foi pela fé que Abraão saiu para um lugar distante. Pela fé Davi derrotou o gigante. Pela fé Daniel não temeu os leões. Foi pela fé que dentro da fornalha os homens passearam, e lá na prisão Paulo e Silas cantaram um hino de vitória. E foi pela fé. Se você tem fé, você chega onde quer. Quando a sua fé está em Jesus de
traz a esperança espiritual. A fé é a arma que faz o bem triunfar sobre o mal. Foi pela fé que Josué orou e o sol parou. Foi pela fé que o mar se abriu e Israel passou. Foi pela fé que Abraão saiu para um lugar distante. Pela fé Davi derrotou um gigante. Pela fé Daniel não temeu os leões.